Olá, bem-vindo aí à nossa conversa de hoje sobre negociação diária e infraestrutura do consultório. Bom, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Sou o Nelson Puccini, sócio da Max Valor. Sou casado, tenho 2 filhos, moro aqui em São Paulo. Tenho mais de 25 anos de experiência na área financeira, trabalhando como consultor ou executivo de empresa. E os trabalhos principais em áreas como análise de custos e de rentabilidade, planejamento financeiro, estruturação de planos de negócio, análise de investimentos, entre outros temas da área financeira. Bom, como que foi que surgiu o tema de hoje, a motivação para criar esse conteúdo e essa discussão? Basicamente veio de uma dentista que nos acompanha e ela mandou uma dúvida sobre a situação da clínica dela. Então vamos compartilhar essa dúvida aqui. Basicamente, ela indicava que tem uma clínica aqui com 2 consultórios e que tem uma baixa taxa de ocupação e que teria surgido uma oportunidade de locar um consultório por 1 ou 2 turnos na semana, cada turno de 4 horas, né, para um dentista parceiro. E a dúvida é, como que eu poderia cobrar isso? Por percentual, por procedimento, por valor fixo? O que nós fizemos é, em função do tema, vamos procurar elaborar esse tipo de acordo para explorar algumas variáveis que isso ajuda a clínica, o que pode impactar, como taxa de ocupação, cálculo do custo hora efetivo, e que está ligado diretamente à competitividade da clínica. Então vamos evoluir com esse exemplo e poder ver o impacto em cada uma dessas variáveis. Em primeiro lugar, tivemos que pegar algumas informações adicionais sobre a situação da clínica, a situação atual, né? A clínica é formada por 2 dentistas sócias, com uma secretária, tem uma despesa fixa mensal de R$ 10.250 para os 2 consultórios, claro. Já considerando despesa com depreciação, que nada mais é aquela despesa que reconhece a perda de valor dos bens e equipamentos ao longo do tempo, né? Embora não tenha uma saída de caixa mensal, sempre recomendamos que você tenha que considerar a despesa de depreciação, né? A taxa de ocupação média é de 35%, a carga tributária média é de 12%, temos um total de 40 horas disponíveis por semana para cada consultório e os materiais básicos serão fornecidos ao parceiro, em princípio. Tá? Muito bem, o primeiro modelo a ser analisado é o modelo por valor fixo. Né? Ele é um modelo que traz grandes vantagens. Por quê? Primeiro que ele é totalmente previsível, ele melhora de cara o resultado da operação da clínica e ajuda também a reduzir a ociosidade, né? Aumentando assim a taxa de ocupação, ele faz com que a rentabilidade de cada procedimento realizado seja aumentada também, ou seja, tem impacto direto na rentabilidade de cada procedimento. Ele não depende, esse modelo, do sucesso do parceiro, o que é ótimo, né? Se o dentista parceiro tiver 2 atendimentos naquela manhã, ou se ele não tiver nenhum, e isso ocorrer para todas as semanas, tanto faz. Você não vai estar preocupado porque o valor é fixo mensal, porque é um valor por turno, né? E também, por fim, uma ótima vantagem é que você não tem que pedir nenhum tipo de relatório para controlar a operação do parceiro, porque em outros modelos você já precisaria de informação. Aqui não. Aqui basicamente finalizou um mês, você emite lá a cobrança e vai receber pelo valor acordado. Então, uma operação muito mais simples e de fácil controle. Por outro lado, temos o modelo variável, né? Que você pode receber um valor percentual ou por procedimento, que também é complexo, né? Tem que ser monitorado. Qual é o problema desse modelo? Ele tem menor previsibilidade, porque ele também depende da apuração mensal que o parceiro tem que passar. Porém, não é que ele é de todo negativo. É claro que ele pode ajudar a reduzir a ociosidade da clínica. É claro, basta ter alguns atendimentos, você vai estar reduzindo essa ociosidade, mas o impacto pode ser pequeno. Então fica essa dúvida. A clínica passa a ser dependente do sucesso do parceiro, em termos de volume de atendimento e preço praticado, né? E também exige, para piorar um pouco, a prestação de contas e o controle da operação mensal do parceiro. Isso pode ser fácil dependendo de quem você traga e pode ser bastante difícil, depende muito do perfil desse dentista parceiro. Então, por isso que nós recomendamos preferencialmente o modelo 1, que é o modelo com pagamento fixo. Aí cada um mantém o teu negócio, você não é obrigado e nem precisa de ter acesso aos dados da operação do dentista parceiro e muitas vezes o dentista parceiro não quer passar esses dados para terceiros também. Né? Então o modelo 1 acaba sendo, no geral, mais recomendável. Vamos analisar agora como seria o impacto na taxa de ocupação da clínica. No modelo
atual, que é sem acordo, nós temos os dois consultórios, com um total de 80 horas disponíveis por semana, 40 horas para cada consultório. E sendo que a clínica tem uma ocupação média de 28 horas por semana. Então aqui no quadrinho ao lado a gente pode ver que as duas primeiras linhas seriam da sala 1, as duas últimas linhas da sala 2, com os slots para cada turno, de manhã e à tarde, de segunda a sexta. Tá? Então, nós podemos ver aqui, em azul, o que seria o equivalente a um atendimento de um turno de 4 horas. Atualmente, a clínica tem o equivalente a 7 turnos preenchidos, ou seja, 7 vezes 4, 28 horas, de um total em aberto das 80 horas aqui, que estão divididas justamente nos 20 turnos indicados, em branco. Então, você vê que em branco está toda a parte não ocupada ainda, o que mostra que temos uma ociosidade elevada, que é de 65%, né? Tem um bom trabalho a ser feito aí para reduzir essa ociosidade. No acordo A, que seria locação de um turno por semana, o que aconteceria? Nós teríamos aqui em vermelho indicado um slot de 4 horas, um turno, né? Na parte da manhã, no consultório 2, todas as terças. Significa que a clínica já não poderia mais com aquele slot, com aquele turno na sala 2 na terça de manhã. Então ela passa a ter disponíveis apenas 76 horas por semana, mantendo as mesmas 28 horas de ocupação. A taxa de ocupação média aumentaria de 35% para 37%, o que já ajuda um pouco. De modo similar, no acordo tipo B, se locarmos 2 turnos na semana, o total de horas disponíveis cairia para 72 horas e a taxa de ocupação média aumentaria para 39%, o que é muito bom. Olha só o aumento de 35% para 39%. E lembrando que nos nossos trabalhos de consultoria para precificação, a taxa de ocupação a ser utilizada é de 40%, porque qualquer coisa abaixo disso começa a apresentar distorção nos preços. Então nós não utilizamos. Se a clínica tem uma taxa de ocupação inferior aos 40%, isso é um custo da clínica devido à sua alta ociosidade, mas para precificar, o mínimo adotado é 40%. Então, no caso da clínica aqui em específico, é interessante porque o acordo do tipo B já coloca ela num patamar de competitividade, ela já atinge praticamente o mínimo necessário em termos de taxa de ocupação para efeito da precificação dos seus procedimentos. Bom, assim como nós fizemos aqui uma análise para a questão da taxa de ocupação, vamos pensar agora no cálculo do custo hora efetivo, tá bom? No modelo atual, sem acordo, o custo hora efetivo é de quanto? Nós temos um total de despesa mensal de 10.250 para 28 horas por semana. Então, se nós levarmos em conta isso, nós temos um custo hora efetivo de R$ 91,50, que é o 10.250 dividido por 28 horas por semana, vezes 4 semanas no mês. Isso dá R$ 91,50, o que significa que para cada hora de atendimento efetivo do meu paciente no mocho, nós temos que retirar R$ 91,50 apenas para pagar o quê? A parte das despesas fixas mensais. Tá? E só a partir daí que nós vamos pagar todo o restante, que é o variável, né? Que é o dentista, o imposto, taxa do cartão e por aí vai. Tá bom? Como que ficaria? Opa, não, na verdade sim. O que faz parte da despesa fixa? Só relembrando, né? Comentei anteriormente, mas não custa reforçar. Toda a parte de custo fixo mensal, que embute os custos de ocupação, como aluguel e IPTU, custos com folha de pagamento aqui com secretária, ASB, as despesas aqui de consumo, água, luz, comunicações, despesas com limpeza, com copa, a depreciação, né, despesas de depreciação que eu falei, mesmo que não saiam do caixa mensal, tem que ser considerada nesse total. Por quê? Porque o valor dos equipamentos que você tem na clínica perdem valor ao longo do tempo, né? A cada ano que passa, aqueles equipamentos valem menos. A mesma coisa para o investimento inicial da infraestrutura. Você tem uma perda daquele investimento que foi feito para deixar a clínica toda bonitinha e caprichada. Então, você tem uma depreciação que deve ser considerada aí no seu mês a mês, tá bom? Muito bem, agora vamos analisar o acordo A, no qual vamos locar um turno por semana. Nesse acordo, nós vamos ter uma redução da despesa fixa, porque agora nós vamos repassar o custo de cada hora nominal para o dentista parceiro. Então, ao invés de 10.250,
Locando um turno por semana, essa despesa fixa líquida cai para 9.740 e o custo hora efetivo vai para R$ 86,60, o que é bem melhor do que o R$ 91,50. Tá? E no acordo tipo B, se locarmos 2 turnos por semana, a despesa mensal líquida para aquele custo fixo total vai para 9.230. Ou seja, melhor ainda mais, o valor do custo hora efetivo cai para R$ 82,20, uma redução de 10% comparado aí com os R$ 91,50. Então, é um cenário bem mais competitivo para a clínica, né, como deveria ser, mostrando o benefício desse tipo de acordo. Vamos agora calcular, no modelo negocial, 3 situações distintas. Modelo negocial 1, em que a clínica vai cobrar apenas pelo custo hora nominal, ou seja, o que eu pago na minha estrutura geral do mês para cada hora efetiva, ou desculpa, nominal para cada hora, né, eu vou repassar para aquele dentista parceiro. Já no modelo negocial 2, eu vou cobrar, além desse custo hora nominal, o imposto, se tiver, os materiais básicos, considerando R$ 30 por turno, e sem nenhuma lucratividade, somente o repasse dessas despesas. Né? E no modelo negocial 3, vamos cobrar o custo hora nominal, o imposto, os materiais básicos, que também são custos da clínica, né? Mas considerando uma lucratividade alvo de 20% nessa operação. Aí nós vamos comparar o resultado final desses 3 cenários. Muito bem, como que a gente calcula esse valor final a ser cobrado? Né? Ele é composto por custo hora nominal vezes a quantidade de horas, tá? É composto pelo custo com material, se houver, né? Ele é composto pelo lucro percentual alvo definido, né? E o imposto percentual também, se houver. E a fórmula que devemos aplicar é o valor final é o V1 mais V2, nada mais é do que esse custo hora total mais o custo de materiais, dividido por 1 menos o lucro percentual menos o imposto percentual. Essa é a fórmula, acreditem. Então vamos dar um exemplo. E aqui, vamos calcular primeiro qual é o custo hora nominal para cada turno, tá? Bom, esse V1 é o valor da despesa fixa total mensal, né? Que é o 10.250, dividido por 4 semanas no mês, vezes 80 horas por semana. 80 horas porque é a hora total disponível, né? E tudo isso vezes 4 horas por turno. Então, esse V1 dá R$ 128 por turno, já está calculado. Então, se avançarmos aqui, o modelo negocial 1, em que a gente quer cobrar apenas o custo hora nominal, de 4 horas do turno, vai dar R$ 128 por turno. O cálculo foi feito no slide anterior, já está tudo resolvido. Vamos avaliar agora o modelo 2. No modelo 2, além desse custo hora nominal, nós vamos considerar que a clínica teria que pagar o imposto de 12% e um material de R$ 30 por turno, mas não vai ter lucro. Tá? O V1 já está calculado, 128 por turno. O V2 é R$ 30 por turno para as despesas dos materiais. O I percentual é 12%, que é o imposto, e o lucro percentual é zero. Não tem lucro nesse cenário. Então o valor final será V1 mais V2, 128 mais 30, dividido por 1 menos I percentual, ou 1 menos 0,12. Então esse valor final dá R$ 179,60, ou praticamente R$ 180 por turno, tá bom? Muito bem, para os clientes que já utilizam o nosso sistema, isso pode ser feito também no módulo do simulador. A gente vai pegar um procedimento genérico com 4 horas de duração, sem remuneração para o dentista, e que nós vamos considerar aqui R$ 30 de materiais de consumo, 12% de imposto, 0% de lucratividade e com 100% de ocupação, porque nós queremos calcular o custo de cada hora disponível, né, para o total da despesa fixa mensal. Os valores que a gente obtém são os mesmos, então o valor do custo hora nominal total vai dar ali 128,10 né? E o preço final calculado de quase R$ 180. Se deduzirmos desse preço o custo hora total e o imposto e material de consumo, nós vamos ter o lucro zero apontado aqui do lado direito, como deveria ser, já que foi projetado que o lucro seria zero. Tá? Vamos voltar agora, então nós já temos o cálculo dos 2 modelos iniciais. Vamos agora calcular para o modelo 3, em que nós temos o custo hora nominal,
o imposto de 12%, materiais de consumo de 30% por turno e lucro de 20%, esse lucro-alvo. Então, como que é a fórmula? A fórmula é V1 mais V2, 128 mais 30, dividido por 1 menos o imposto percentual menos o lucro percentual. Então, 1 menos 0,12, que é o imposto, menos 0,20, que é o lucro projetado. Então, o valor final dá 158 dividido por 0,68, ou 232,30. Então, desse modo, chegamos aqui no comparativo final do modelo 1, 2 e 3, com variação de R$ 128 para R$ 180 por turno, chegando até R$ 232 por turno. Claro que, se pudermos escolher, a clínica tentaria negociar aqui nessa faixa entre o modelo 2 e 3. E se não tiver imposto, melhor ainda, porque aumenta a lucratividade, não é? Porém, nem sempre as coisas ocorrem como a gente deseja. Então, nesse exemplo, a gente vai imaginar um modelo 4, em que veio um dentista parceiro e o máximo que ele quer contribuir é com 110 por turno, tá? É o máximo oferecido. E aqui entram algumas ponderações, né? Você já está muito mais próximo do modelo 1, que era 128 por turno, no qual a gente já remunerava toda custo-hora nominal, tá? Mas não remunerava materiais. Então aqui começa a ter uma análise, de repente você pode aceitar os 110 por turno, mas deixa o material por conta do dentista parceiro. O fato de estar baixo não significa que é ruim, porque se estiver próximo, esse valor adicional já vai ajudar a clínica a reduzir a sua despesa fixa mensal total e vai fazer com que a sua taxa de ocupação melhore e o seu custo hora efetivo também fique mais competitivo, ele vai diminuir. Então, um valor próximo acaba sendo muitas vezes vantajoso. Claro que você pode tentar utilizar isso e negociar de uma forma distinta. Neste caso, tenta tirar o material de consumo e deixe sob responsabilidade do dentista parceiro. Ou tenta ver se ele aceitaria 120, já incorporando o material, por exemplo. São ideias negociais. E tem uma observação muito importante, porque não está nessa análise, que é também avalie se esse parceiro pode agregar em outras coisas na tua clínica. Por exemplo, qual é o perfil dele, qual é a especialidade que ele acaba atendendo, o perfil de cliente, ele pode trazer pacientes novos para sua clínica. Então, tudo isso são variáveis que você também pode considerar nessa análise, em especial quando o pagamento ficar abaixo daquele mínimo desejável, né? Então, você pode ter outras vantagens qualitativas que devem ser levadas em conta, certo? Vamos agora, após tudo isso, dizer o que a gente pode tirar como conclusão de tudo que foi colocado. Que, no geral, o impacto desse tipo de negociação é muito bom, em especial nos casos de baixa taxa de ocupação da clínica. O acordo com pagamento fixo, ele, como foi mostrado, é o mais recomendável, porque ele elimina incertezas, você não depende do sucesso do parceiro, acaba sendo o melhor modelo. Agora, se tiver uma alternativa com pagamento variável, você deve desconsiderar? Você deve descartar? Não. Você pode considerar. A única observação é que a gente deixa aqui tente negociar pelo menos um valor mínimo mensal, independente se vai tentar calcular com base no variável. Por quê? Para eliminar um pouco da incerteza e ter contrapartida para eventuais cenários de baixíssima ocupação por conta do parceiro, né? Então seria bom sempre definir um mínimo mensal, porque aí você obriga também o parceiro a pensar no lado da produtividade dele também, né? Senão fica muito cômodo. E por fim, depois de toda essa análise, também fica uma mensagem que assim, a utilização de espaço sob demanda pode ser bastante vantajosa, né? Em situações, principalmente por reduzir o custo hora efetivo. Isso vale principalmente se pensarmos em dentistas que estão começando a carreira, que estão com uma taxa de ocupação muito baixa, então valeria a pena você utilizar espaço sob demanda. Embora o valor da hora até pudesse ser um pouquinho maior, mas você não paga o quê? O custo da ociosidade que você teria se tentar montar um espaço próprio. Que a gente vê aqui que esse impacto é muito alto, né? Então ele acaba sendo um modelo bem vantajoso, em especial para quem tem alta taxa de ociosidade. Então vá para a utilização de espaço sob demanda, que você provavelmente vai ter um resultado melhor, não é? Então é isso, gente. Por fim, uma mensagem importante. Se gostou, compartilhe com a tua rede, deixe seu like aqui no nosso Instagram, na Max Valor, e também mande suas dúvidas, porque você mandando as dúvidas, a gente pode pegar dúvida de todos e explorar nas calls trimestrais ao vivo que nós fazemos. Então, se tiver dúvida, mande,
que nós poderemos eventualmente esclarecer essa sua dúvida numa próxima live que vai ser aí, que vai ocorrer a cada trimestre pelo menos. Tá bom? Foi um prazer participar, obrigado e até uma próxima oportunidade.